Na dança sutil das vibrações, o universo tece seus fios invisíveis. Lei da atração, magia em movimento, atraindo sonhos, tornando-os tangíveis. Reiki, toque de cura nas mãos, canalizando energia, amor que flui, radiestesia. Tendo em busca do equilíbrio, nossas almas se conectam, o mundo se constrói. Visualizações poderosas, intenções claras, manifestamos realidades com foco e fé. Cada pensamento, cada emoção, criando nossa jornada passo a passo, pé ante pé. Reiki, toque de cura nas mãos, canalizando energia, amor que flui, radiestesia. Tendo em busca do equilíbrio, nossas almas se conectam, o mundo se constrói. Estrelas nas águas, nos ventos que sopram, a energia se entrelaça, desce o destino. Somos parte desse fluxo, co-criadores divinos. No podcast Conexão Energética, contamos abrigo. Reiki, toque de cura nas mãos, canalizando energia, amor que flui, radiestesia. Tendo em busca do equilíbrio, nossas almas se conectam, o mundo se constrói. Olá pessoal, vamos começar mais um Conexão Energética hoje. Estou eu aqui com a minha amiga Fábio. Tudo bom, gente? Mais um, ansiosos novamente para falar sobre as técnicas. Hoje nós vamos começar falando sobre as várias ferramentas de cura, né, Anderson? O que você acha? Né? Tem bastante. Tem bastante. Vamos falar primeiro do que a gente conhece, aí depois se sobrar espaço para o que a gente já viu, mas não conhece, a gente entra um pouco no assunto, porque a gente não tem conhecimento, né? Exatamente. Até porque as pessoas, para entender um pouco mais sobre isso, né, a gente começou o nosso mundo com isso, na verdade. Eu não sei como foi para você? Você buscou de curiosidade? Não, o primeiro curso que eu fiz, que me levou a essa... Aí depois sim, eu comecei a ficar curioso para entender, foi o do Dale Carnegie. Você fez o do Dale? Eu fiz. E ele realmente me impactou. Eu dei uma virada de chave, aí eu vi o quanto era importante algumas coisas. Só que também ele me abriu para um mundo que depois eu fiquei curioso. Sim. E na época existia curso de coach, estava em alta, né? Tudo era coach. É verdade. E, na verdade, banalizou, assim como eu tenho medo que banalize uma ferramenta que eu tanto amo. É por isso que nós estamos aqui hoje, para trazer essa consciência. Acredito que seja o nosso intuito no podcast é para isso, né? Porque como a gente conversou, como a gente vê hoje diversas pessoas falando sobre os mesmos temas, né? Dando cursos, e muitas vezes a gente não conhece a pessoa, não sabe se ela só pegou o conteúdo e está ensinando, se ela tem a prática da experiência, né? Quanto tempo ela está nesse mercado. Justamente, eu até, você falando isso, me trouxe uma memória aqui de uma pessoa que ela comprou um curso de tarô e ela se especializou naquele curso de tarô que ela tinha feito. Sim. E ela fez aquele curso de tarô melhorado. E vendeu. E vendeu muito. Mas acontece que... Eu estou falando do tarô porque eu sei dessa história. Tá. Acontece que ela não tem vivência nenhuma com tarô. Nossa. Então tudo que ela falasse, ela sabia o que ela viu do vídeo da pessoa que vendeu. Que perigo isso! É perigoso. E aí eu preciso contar uma coisa que já aconteceu no meu espaço, o quanto isso é perigoso. Eu já tive clientes que chegaram depois de uma consulta de tarô e ficaram altamente impactados. Inclusive, eu tive uma cliente que a taróloga falou para ela que ela ia perder o bebê. Como que pode uma situação dessa? Eu até
por curiosidade, posteriormente na minha vida, eu quis entender o porquê do tarô. Né? O que que é o tarô? Todo mundo falava que tarô previa o futuro. Gente, tarô não é nada disso. Tarô faz leituras energéticas do teu momento. Sim, Assim como eu vejo, às vezes eu chego a arrepiar, da vontade de entrar dentro do computador quando eu vejo e bater na cara da pessoa. Brincadeira, não é assim não. Mas a pessoa pega um pêndulo de radiestesia. Para quem não sabe, radiestesia é uma técnica que mede energia. Isso. Radiestesia, ela te dá uma localização de um ponto onde tem água. Até os acúmulos energéticos negativos também. De onde passa os campos energéticos, né? Isso. Aí, por exemplo, aqui passa uma... Como que eu posso dizer? Uma nascente de água. Né? Ela passa por aqui eu esqueci o nome agora, mas aqui tem a passagem de água e ela faz um encontro com o outro. E aquilo às vezes te dá uma energia negativa. Isso. Então, o pêndulo, ele faz esse tipo de leitura, campo energético e tudo. Aí a pessoa pega e prevê o futuro. Não, gente. Isso é charlatanismo. Para você ter ideia, na parte energética, nós temos como olhar o futuro. De que maneira? Olha, presta atenção. É simples, gente. Todo mundo consegue isso. Você faz medicina, você cursa medicina, qual que é o seu futuro? Ser médico. Ser médico, gente. Eu chamo de futuro provável. Porque a pessoa pode falar assim, eu não quero mais isso aqui. Eu não quero mais isso aqui. Em algum momento da medicina vai mudar, ela vai escolher alguma coisa e vai mudar. Então, nós temos que ter muito cuidado com as técnicas, seja ela uma coisa como o tarô, que a gente está falando aqui, ou qualquer outra técnica, mas nós estamos falando de ferramentas que mexem com o ser humano. Então, nós estamos aí. Por que nós estamos fazendo podcast, né, Anderson? Por causa, eu não sei, mas eu acredito das nossas conversas que é por causa disso. Um dos meus chamados foi por causa disso, porque eu via pessoas falando e fazendo, ensinando coisas, e aquilo estava me incomodando demais. E principalmente no campo que a gente tanto gosta, né? Sim. E aí a gente vê, que nem eu estava te falando, que a pessoa quer prever o futuro com um pêndulo de radiestesia, ele não vai fazer isso. E quem fizer isso, você pode falar pro cara, poxa, você está me enganando. Né? Então. Fazer previsões. Não, o que eu faço com um pêndulo é a leitura e a correção de um campo energético, se é que eu posso dizer assim, ruim para aquela situação. Por exemplo, na tua casa, se você dorme onde tem esse campo energético que passa ali aquela energia por conta da água, você vai fazer a correção para que isso não te traga doenças no futuro. Exatamente, até o Feng Shui fala sobre isso, né? E a gente está falando de coisas que vêm de 2.000, 3.000 anos. Porque a radiestesia é a rabdomancia, que era usada por Moisés para procurar água no deserto. Então, isso é a radiestesia. Então, a gente tem pêndulos hoje, que é o pêndulo egípcio, que é datado de 4, 5 mil anos, que fazia essa detecção, fazia essa leitura. E o cara quer vir falar, olha, estou inovando, estou prevendo o teu futuro com isso aqui. E aí você... Lógico, tem um monte de gente que quer ouvir isso. Ele quer que você preveja o futuro dele, que tudo vai ser bom, que tudo vai ser lindo. Mas dessa maneira não é correto. Tá sendo enganado. E como nós falamos, a energia muda tão rápido, né? Nós estamos falando de energia, falando de radiestesia, mas quando a gente trabalha, né? Ela muda demais. Você acorda, aí se passa N situações, de uma hora para outra você acorda bem, já cai. Você tem uma energia muito boa quando acorda. Você tá feliz. Eu não sei, não é todo dia não, mas você acorda bem. Aí você chega no teu ambiente de trabalho, então você sai da tua casa para o ambiente do trabalho, alguém te dá uma fechada, você muda a sua energia. Muda. Ou seja, aquilo que você tinha programado, ele vai mudar no meio. Como que você vai prever por energia? Porque ela muda. Anderson, ela pode estar propícia
Isso algo. que você falou é muito interessante. Eu estava esses tempos atrás dirigindo e eu estava super bem, né? Escutando música, cantando. De repente eu vi um carro vindo e eu estava, na realidade, na direita, porque eu já ia estacionar. Eu já ia para academia e eu vi o carro correndo. Só que o carro que estava do meu lado também, ele não estava correndo, mas o carro que estava vindo atrás estava. Quando ele emparelhou na bunda do meu carro que estava à esquerda, ele viu que ele não ia, eu estava um pouquinho mais rápido, ele veio para o meu, mas eu estava para estacionar. Quando ele embicou na minha traseira, eu senti a raiva de uma hora para outra. Bum! Mudou totalmente a tua energia. Não, eu fiquei pensando, mas eu estava tão bem, por que que eu tô com raiva de uma hora para outra, né? E aí eu estacionei ainda, eu tentei me acalmar, porque veio com uma raiva com tudo, né? E eu entendi naquele momento que a raiva não era Não é a minha, sua, você pegou a raiva dele, eu provavelmente. da pessoa que estava atrás. Eu olhei e falei, gente, olha que incrível, eu estava bem, fiquei irritada com a pessoa que estava atrás de mim, porque a pessoa que estava atrás de mim estava com raiva, a pessoa que estava com raiva. Aí, em uma das técnicas que eu tenho, que é o barra de Axis, né, que você conhece também, que você tem uma ferramenta que a gente pergunta primeiro a quem pertence isso. Na hora veio a pessoa do carro e devolvo da pessoa com consciência anexada. Eu acho esse devolver a energia com a consciência anexada fantástica. As pessoas, meus clientes perguntam, Fabiana, mas eu vou devolver? Eu falei, não, não é olho por olho, dente por dente. Aqui nós vamos mandar consciência para que ela entenda que ela tem que acordar mais cedo. Não precisa correr tanto daquele jeito, né? Para que ela não passe. Pensa assim, se eu não tivesse me conectado e percebido que a energia não era minha e dissipado aquela energia, eu ia passar para frente. Eu ia estar soltando os cachorros, sei lá, até 2 horas da tarde. E, consequentemente, eu ia passar para uma pessoa, que ia passar para outra, que ia passar para outra. E tem pessoas que é mais ou menos como eu, que ele vai absorver muito fácil a energia do outro, né? Vai. Até Naquele engraçado, caso, essa semana eu perguntei para uma cliente minha, eu perguntei para ela e pergunto para você, Anderson, você é um curador? é uma boa pergunta. Sim, Eu sou um esponja. esponja. E por que que você segura tudo isso? Você puxa da pessoa para a pessoa ficar bem. Só que quando você é um curador nato, você deixa a outra pessoa bem e quem se ferra? Sou eu. Então Literalmente. literalmente. A minha cliente falou assim: Nossa, Fabiana, eu sou uma coisa. Eu falei assim: para com isso. A gente não precisa. Nós podemos até deixar a pessoa bem, mas não precisa ficar com essa energia. Eu até vou dar um depoimento. É. No último podcast a gente saiu daqui. Aí eu fui pro escritório. Aí eu tinha algumas coisas para fazer. Eu cheguei em casa, eu estava muito mal. Né? Que eu até falei para você, falei, Isso. Fábio, eu tô... E aí é onde entra a questão da energia. Você começou a fazer algumas coisas, você não sabe do meu trabalho, Não dos meus sei. processos. Não sei Você nada. não sabe. Aí você foi falando, olha, eu tô sentindo aqui em você, mas é assim, é assado. Vai. Aí você chegou e falou, você tem um processo, porque não é seu, achamos que é alguém que tem um processo com você, e é no rural. Pronto. Aí a gente foi lá e achou quem era. Aí você conseguiu mandar De volta a de volta energia com com consciência consciência. anexada. E você viu o quanto eu estava pesado com aquilo. Tava. Você estava mal, não... Então, assim, eu absorvi algo que não que era não era seu. meu e Você que, absorveu a dor do seu cliente, na realidade, através do processo. além de tudo ainda, ele nem tinha ido no escritório. Nem tinha ido. Para Olha como a coisa é forte. as pessoas entenderem que não tem esse negócio de estar presente ou não. Energia é A energia, energia. ela tá aí. Eu até brinquei aquele dia, no primeiro, no segundo que a gente fez, que a energia, ela é tudo. Que até quando o tempo estava daquele jeito mais seco, a gente tocava em alguma coisa, você sentia descarga elétrica. Isso, tava tudo dando choque, Tudo né? dando choque. E para você ver que uma coisa tão boba, que é a mudança climática, ela pode dar estática. Uhum. E se ela dá estática em você, é porque você tem energia.
Você recebe e você dá. Exatamente. Então, e isso que a gente precisava trazer para as pessoas, para elas conseguirem entender mais isso, não pensar na parte energética como uma coisa normal. É. E nós temos tantas ferramentas. E aí eu pergunto, por que que fica tudo oculto isso? Essas diversas terapias, a gente está falando na parte energética, mas nós temos outras técnicas já científicas, como, né, cita algumas para nós. Assim, que eu gosto, muita gente critica, aí fala, esse é coach, mas o coaching é uma coisa, uma ferramenta muito bacana. Lógico que muita gente, que nem eu falei, usa de maneira errada. E o que eu tenho medo hoje é uma ferramenta que eu amo, que eu adoro, que é a PNL. Nossa, eu também sou fã, você sabe E a gente disso. fez um curso esse final de semana de PNL, que foi maravilhoso. E eu tenho medo, por quê? Porque tudo hoje a pessoa faz igual a moça do tarô que eu te falei. Esse é o meu medo. Não aprofunda, não pratica. Não sabe. Não sabe. Esse é o pior problema, porque ela não sabe. Anderson, e aí, você falando agora me trouxe uma informação que eu acho que vai ser de uma contribuição. Até a gente conversou sobre isso esse final de semana. Na hipnose, por exemplo, a base da hipnose é a programação neurolinguística. Muitos hipnoterapeutas não conseguem desenvolver, não só pelo fato de hipnotizar, porque aquela história de que você não vai lembrar de nada, né? Não sei se pelos filmes, por tudo, até mesmo hoje a hipnose também está desse jeito, né? Todo mundo faz hipnose, faz um curso lá de 3 horas e vai hipnotizar. Gente, para você trabalhar com uma hipnose, com uma hipnoterapia de verdade, que você tenha um resultado, não é daquela forma. Eu já fui paciente em hipnoterapia. Mas já teve casos de eu falar assim, poxa, o cara não conhece nem a base que é PNL. Como que ele vai querer me hipnotizar? Você já perguntou isso? Então... Eu fiz um curso de PNL avançado que ele tinha hipnose. Tá. Mas a hipnose muito superficial, mas tinha. Só que a pessoa que comandava isso, ele era muito bom. E aí ele tem uma hipnose que foi, inclusive, que a gente conversou, que eu gostaria de fazer também, que é a não verbal. Nossa, não verbal Aí é fantástico. Vai ficar 2 horas conversando de não verbal. Aí o pessoal até tirou sarro, falou assim, eu não gosto nem de chegar perto dele, que ele hipnotiza com os olhos. Sim, a fascinação. A fascinação é fantástica. Tanto que esse cara tá voando hoje. A fascinação, por exemplo, você não precisa fazer nada. Você só... É muito simples. Você está conversando com a pessoa pode se hipnotizar. Só que isso é muito perigoso. Porque... Só que aí a pessoa, só antes de você terminar isso, aí a pessoa imagina que ser hipnotizado, eu não vou lembrar do que aconteceu, eu esqueci de tudo, perfeito. Eu fiz porque ele me hipnotizou. Não, a hipnose não é assim, você não faz o que você não quer. A hipnose, ela é sugestiva. Isso. E isso a gente entende bem na PNL. Exatamente. Porque a PNL, você faz muitos exercícios que você sugestiona para o teu cérebro e ele vai aceitar o comando por sugestão. Por isso que as pessoas precisavam fazer o curso de PNL antes de fazer a hipnose, mas muitos querem fazer a hipnose para quê? Aí é a pergunta, para que você faz a hipnose? Eu conheço muitas pessoas que já fizeram hipnose, mas elas são um hipnoterapeuta? Não. Eu, por exemplo, fugindo um pouquinho, eu fiz uma pós-graduação em quiropraxia. Porque eu sou formada em fisioterapia, me formei e fiz essa pós-graduação. 1 ano em São Paulo. Pergunta para mim se eu me autodenomino. De jeito nenhum. Eu tenho diploma, eu posso comprovar. Mas eu sou? Não, eu não sou. Eu não posso colocar a mão em ninguém, porque primeiro que eu nunca pratiquei, não sei, não fiz, mas eu tenho diploma. Então, muitas vezes, eu não sei o quanto que o diploma realmente vale, porque nesse meio que a gente está falando, de que a gente está trabalhando com ferramentas, nós falamos de programação, que é uma das ferramentas mais lindas, né? Maravilhosa.
O Tony Robbins, ele é o papa, para mim, ele é o papa da programação, né? E aí, pode ser que seja banalizada? Pode. Mas as pessoas sérias que trabalham com isso também têm uma missão de começar a propagar isso de uma forma correta. Vai ter os charlatões? Vai, mas vai ter também aquelas pessoas muito sérias, né, e comprometidas. Mas, analisando assim, eu penso, tá? Eu penso assim que eu e você, a gente vem de uma escola que a gente, primeiro você tem que saber fazer para depois fazer. Esse pessoal que está vindo, eles vêm fazer e acham que sabe fazer. Mas vou fazer uma pergunta. Você não acredita que um pouquinho do digital também não influencia? Muito, muito. Porque a gente escuta lá, é um conhecimento que você tem, vamos mentorar. Aí você está dormindo com milhões na cabeça. Mas eu concordo que às vezes a pessoa dorme com milhões na cabeça, mas desde que ela tenha o conhecimento aprofundado. Então a gente vem ali de uma escola de PNL que você tem que estudar um bom tempo. Por exemplo, eu tenho 3 cursos de PNL, 4. E não é por isso que eu vou montar o meu cursinho e sair fazendo. Não, eu não sou preparado para isso. Fora que a gente vai e aprende um monte ainda, né? Esse final de semana eu aprendi coisas que eu tenho cursos muito avançados que não me ensinaram aquilo. Exatamente. Você viu, eu fiquei bobo, falei, meu Deus. Como que foi sua experiência falando nisso? Porque nós fizemos uma técnica relativamente simples, né? Boba. Exatamente. Boba porque ela vai na brincadeira. Na brincadeira. Não boba de ser ridícula, mas boba de ser uma brincadeira. Aí você vai e vai sugestionando. Isso. E de repente, igual o nosso mentor, ele falou, quanto peso você tem? Eu quantifiquei o peso e qualifiquei ele para que depois realmente eu tivesse aquele peso nas costas. E é incrível como ele vai saindo conforme ele vai fazendo a brincadeira. E agora? E aquilo? E isso? E o que você tem agora? Alguém te ajudou aqui, ó. A pessoa ajudava, levava um pouco do meu peso e eu sentia o peso indo. E isso é a base da hipnose. E a gente precisa ressaltar aqui como a mente é fantástica, né? Ela não sabe o que é verdadeiro e o que é falso. Ela tá ali, você tá direcionando. Ela não tem noção real. Não tem noção real. Se você sugestionou, se você acreditou, se você fez o processo, sentiu aquilo, verdade. E assim, até para a gente codificar a coisa aqui certinho. A programação neurolinguística que a gente fez esse final de semana deu para entender o que é a base da hipnose. Porque ela foi uma hipnose sutil, que está tudo aqui, que é a hipnose ericksoniana. Eu posso ajudar, eu vou ajudar um pouquinho com o meu conhecimento, tá? Ali, total, a gente acessou o inconsciente. A pessoa, quando a gente fala de transes hipnóticos, ele não precisa ser aquele transe que todo mundo imagina que vai apagar e não vai voltar, que não lembra de nada. Esse é o pior, na realidade, para quem está fazendo os trabalhos de ressignificação, trabalhos de curas, esse não é o legal. Para nós é entre o superficial, que é o que você fez, e o médio, intermediário. É onde a pessoa tem consciência de tudo, ela não se movimenta, o corpo não consegue se movimentar, né? Nós temos algumas percepções onde a pessoa está em transe, mas ela não precisa daquele mais profundo. E ali a gente fez, tanto que aqui Richard Bandler, ele conversa com o inconsciente, ele fala a parte de você, não é? A parte de você. E ele te dá sugestões, a qual você compra aquela sugestão. Exato. Você comprou aquela sugestão, você vai indo. Aí quando você vê, você está no meio do dilema que você tinha. Exatamente. Através de sugestões. Simples, né? Simples. Então eu tinha um problema e eu estou no meio. E a gente viu ali
curar traumas, fobias. Fobias. Você A vê? fobia, né, Eu até da brinquei. barata. Eu até brinquei, falei, a menina vai curar tanto a fobia dela que daqui a pouco ela pega a barata e fala, vem cá, deixa eu morder você. Então, e isso é interessante porque nós temos o conhecimento da mente, né, que a gente consegue programar essa mente. Nós estamos falando da hipnose, que as pessoas estão usando também de uma forma banalizada. Muito, né? Eu tenho, É muito perigoso eu isso. Eu tenho tenho, esse receio, esse medo. Porque a hipnose, do jeito que ela tá indo, e a PNL, você pode ver, todo mundo tem cursinho de R$ 10 de PNL para ser vendido. não, e de hipnose, você já foi buscar também as pessoas? Porque se a gente começar a entender um pouquinho mais, principalmente da parte mental, na parte de hipnose, se a pessoa não desconecta de você, se ela tiver má intenção, você fica sendo manipulada pela pessoa. A gente está falando assim para assustar mesmo, É, né? Mas eu tive um caso de uma cliente, eu só vou contar para a pessoa entender. Eu fiz a hipnose e ela me ligou de manhã. Falou, Fabiana, tem uma coisa esquisita. É legal a gente contar essas coisas também, é uma experiência para nós, né? E eu falei, o que aconteceu? Ela falou, ó, de manhã eu levantei e aí eu meio que desmaiei. Eu falei, nossa, mas o que aconteceu? Aí eu utilizei uma outra técnica que eu tinha, graças a Deus, que é entrei no campo dela e eu vi que ela não tinha, como que eu vou falar? não tinha Ela desligado. desligado, exatamente. Eu falei, cá, calma aí. Fiz as técnicas, falei, e agora? Ela falou, nossa, tá tudo bem. Eu falei, eu vou te pedir desculpa, porque eu não me desconectei de você e não puxei você de volta. Então você estava conectada comigo. Ela estava conectada comigo. Então, olha as coisas, se a pessoa está trabalhando. Eu já escutei um relato também de um hipnoterapeuta de rua, essas hipnoses de rua de brincadeira, e ele hipnotizou, acho que foi a namorada, e a namorada não se desconectou. Toda vez que ela entrava, olhava ele, ela desmaiava. E ele ficou assustadíssimo, tanto que ele parou de fazer hipnose de rua. Porque, claro, que tinha todo um rapport, ali tinha uma Uhum. conexão mais forte. Ela ficou conectada com ele. Ela olhava para ele, ela desmaiava porque estava hipnotizada. Então, as pessoas, às vezes, elas levam, vou ensinar, mas o ensino, né, você mentorar alguém é uma coisa muito séria. E a gente tem que cuidar para ver com quem que a gente vai fazer o curso, um curso, dois cursos, três, como que é isso, Agora né? você imagina, aproveitar o momento que a gente está falando da hipnose, você imagina fazer uma hipnose não verbal. É bom. Anderson, mas é que você começa a falar, me dá até um negócio, porque eu sou da hipnose não Não, verbal. mas então, você imagina você fazer uma hipnose não verbal, aliás, um curso de hipnose não verbal por 13, 14 vídeos e você sair achando que. E Mas sem saber, a hipnose não verbal tem todo um ju- conhecimento, justamente, mas eu né? digo isso, o perigo que é você chegar a fazer um curso online, aí você não tem técnica, você não tem nada, de repente você faz uma coisa que dá certo e você não sabe como desfazer aquilo. Então, por isso você tem que escolher o professor. Por isso que eu digo, não é só escolher E como. praticar. Não é só escolher como. Agora eu vou fazer uma propaganda, então eu posso. Pode, lógico. Porque a minha professora de hipnose, eu acho ela fantástica, só que o mundo de hipnose é um mundo masculino. Não sei se você sabe disso. É, E ali na hipnose não adianta, a gente trabalha com algumas energias, tá? Não adianta. A gente se conecta com alguns hipnoterapeutas com uma energia mais densa. Não vou citar nomes, mas nós temos pessoas da hipnose hoje riquíssimas, tá? Que trabalham com a hipnose de uma forma desagradável. e trabalha visando. Você está entendendo? Desagradável porque nesse contexto tem pessoas ensinando a como seduzir pessoas. E você consegue fazer isso. Como você falou, é uma hipnose não verbal, Trabalha visando o lado ruim. visando o lado ruim. E está no mercado, muita gente fazendo curso com essas pessoas, entende? E aí, como que fica esse contexto? A seriedade do trabalho que a gente está falando, das ferramentas, né? Por que que você está indo aprender tudo isso? Bom, se você está ouvindo o nosso
podcast, está ouvindo o que a Fábio está falando, eu quero te deixar bem claro uma coisa. Uma coisa que eu aprendi na minha vida e que eu levo para sempre isso. Cuidado com o que você faz, porque você vai ter o retorno disso. Vai. A lei da semeadura, ela está na Bíblia e ela está no dia a dia nosso. Quando você fala assim, fulana fez por merecer, fulano teve o que merecia. Cuidado. Você planta uma sementinha e você vai colher uma árvore. Então, assim, se você quer fazer algo e você sabe que você está fazendo errado com consciência, espere que mais cedo ou mais tarde isso volta. Anderson, por isso que a gente tem que falar sobre isso, mas quantas pessoas têm essa consciência? Pouquíssimas. Porque a minha professora, vou falar até o nome dela para as pessoas que se interessarem, E né? diga que eu estou na lista. Aliás, ela está na minha lista para me fazer o curso ainda. Exatamente, ela chama Leila Mahfoud, é um espetáculo, eu conheci ela no YouTube, mas a energia dela é de puro amor. Quando você fala de fazer a hipnose, ela exige de nós, né? A gente tem a parte online, mas nós temos também a parte presencial, só que nem todo mundo faz a parte presencial. Só que no online dela, ela exige os atendimentos. E ela acompanha esses atendimentos. Então, assim, ela é espetacular, ela entrega muito mais. Por quê? Porque ela tem essa seriedade de formar pessoas na hipnose para trabalhar com as terapias, não para hipnotizar por hipnotizar. O interesse dela não é esse. Só que o que acontece? Ela é uma das professoras que vários, hoje que ensinam no Brasil, já frequentaram, já foram alunos, mas que usaram do conhecimento dela para despontar. Então, assim, claro que no mundo da hipnose todo mundo conhece a Leila, ou deveria conhecer, porque ela que trouxe o Parré. Né? E então, assim, a gente tem que pensar sobre isso, a seriedade. E isso vem para a programação, vem para o coach. Por exemplo, eu uso muito o coach, a ferramenta do coach para guiar, né? Para chegar na meta. Gente, ele é fantástico. O coaching, ele é algo que hoje eu penso assim, que ele deveria, no mínimo, estar numa faculdade. Eu acho que nessa, né? Mas vamos dizer assim, no mínimo numa faculdade. Para você que está ingressando numa faculdade, teria que ter um curso de coaching inicial para você entender e para você tomar uma direção e dar aquela guinada que precisa, porque a gente está cheio de profissional que na verdade não é nada profissional. Então a gente também está cheio de coach que não é coach. O cara fez 2 cursinhos de coach, começou a falar um monte de besteira, e aí foi onde sujou o nome do coach. Exato. Acabou, a gente vê... eu vi até hoje o Pablo Marçal não quer mais ser chamado de coach. E ele era um coach. Então por quê? Porque o nome do coach hoje está tão sujo, o pessoal colocou tanta porcariada. É piadinha, eu já escutei piadinha. É coach. É coach, porque não sei o quê. Ficou muito, como você falou, banalizado. Né? Banalizado. É triste isso, que é uma ferramenta muito boa mesmo. Eu uso várias técnicas do coach. E eu confesso que eu tenho medo que isso aconteça na PNL, porque a gente está vendo. Eu trabalho muito a PNL no dia a dia. No meu dia a dia, no meu escritório. As pessoas nem sabem, nem se dão conta, mas eu não uso para o mal. Porque eu tenho consciência do que eu posso fazer. Então, mas as técnicas, elas, como a gente falou, né? A PNL também deveria ser básica para a gente entender a mente, como que ela funciona. Como eu sempre falo, e ontem foi falado, o nosso inconsciente, o nosso subconsciente que comanda. E a gente está falando com quem, então? Né? Essa dificuldade que eu sempre falo nos meus vídeos, essa conversa que a gente está tendo, quem está assimilando aqui é o racional, é o 5% do consciente, o resto... E o racional, ele é controlador. Ele quer controlar. Exatamente. Aí vem o quê? Controlador, né? A gente quer controlar tudo. E aí as respostas de tudo vêm do inconsciente. As crenças, onde não as fidelidades, a permissão. E aí o que acontece? Você... tenta controlar algo
que não consegue que não controlar. consegue controlar e é onde você vai ter traumas. Vai ter traumas e traumas. É até bom a gente chegar no trauma aqui, que eu quero dizer aí para você que está ouvindo, que o trauma, ele tem cura, sim. Quando a gente fala de cura, a pessoa pensa assim que são curas de doenças. Saiba você que isso que eu estou dizendo é algo antes da doença. Né? Você está trazendo uma cura. Quando a gente fala de cura energética, cura de traumas, de fobias, isso pode te levar sim a uma doença. Pode. Não vou dizer que todo câncer está atrelado a isso, mas tem muitas causas que vai ser isso. Você vai ter uma úlcera. O que é úlcera? A úlcera é de tanto você ficar engolindo as coisas. Não, ruminando, como fala, né? Úlcera Tentando nervosa. digerir. Quando o cara fala úlcera. Mas por que você está ficando nervoso com aquilo? Realmente vale a pena ficar nervoso? Você realmente precisa estar nervoso com aquilo que está acontecendo? Se você tivesse PNL, talvez você trataria e não ficaria tão nervoso. E você falando de traumas, eu me encantei com a PNL por causa de um trauma, né, de infância. Por isso que eu adoro trabalhar com traumas. As pessoas acham que não, que vai viver com aquilo, né? E é tão simples como você falou, não tem que ser difícil a técnica em si. E você consegue limpar aquela situação, você sabe que você vivenciou aquele trauma, você lembra daquilo, mas não tem mais imagem, sensação nenhuma. Olha que maravilha isso. E ela literalmente ela se apaga da sua mente, a imagem em si. Mas o mais importante não é só a imagem, eu acho que o mais importante é o sentimento que fica telado, porque a pessoa quando ela vive um trauma, a pessoa que está escutando e tem um trauma, ela vai entender muito bem. Se ela parar agora e puxar o trauma, ela vai ver o trauma em cor. É como se ela entrasse naquele momento, ela começa a sentir aquela dor. Ela fica ali presa, que a gente chama de presa presa no passado, paralisada naquela situação. Então a gente limpa aquela situação, como a gente fala, da raiz, e aquilo solta. O estresse pós-traumático, que se fala muito de guerra, né? Muito na guerra, que fica vivenciando isso. Mas num relacionamento abusivo, ele entra como estresse pós-traumático. A pessoa fica num loop, ela fica vivendo isso, e aí ela sai para a vida, a pessoa fala, ela sabe, ela vê, e a pessoa fala assim, mas eu não consigo sair disso. Todo mundo julga, todo mundo condena, fala, mas por que você não sai disso? Não consegue. Isso está na mente, ela fica em looping, ela vai e volta para a mesma situação. E aí as pessoas não sabem que isso tem solução. E com uma das ferramentas da programação neurolinguística. E assim, você tem o trauma. Tem. Não quer dizer que você vá apagar o trauma. A memória, né? Ela fica lá. Então, vamos desenhar aqui para a pessoa entender melhor. Isso. Não quer dizer que você vai apagar o trauma. Por quê? Porque o trauma ele está lá. Ele é um momento que você viveu. Então, vamos lá. Ela sempre vai lembrar. Você não vai apagar esse momento. O trauma você não apaga. O que você vai fazer? Você vai amenizando. Quando você perceber, aquele trauma não existe mais. Vou fazer uma pergunta. Aquilo que você limpou esse final de semana, ele existe? Ele existe em algum lugar, mas ele não me afeta. Não afeta, é exatamente isso que acontece. Quer dizer, eu tenho um trauma. Se você lembrar do trauma, você vai saber que você vivenciou aquilo. Exatamente. Deixa eu tentar esclarecer, assim. Quer dizer, você viveu o trauma, existe um momento. Tem um momento. O trauma, o baque, é aquilo que vai te fazer sempre lembrar e você fica traumatizado por aquilo. Tá. Aquilo você ameniza de uma maneira que você fala assim, eu sei que eu vivi isso, mas ele não me faz efeito hoje. Ele podia fazer ontem, hoje ele não faz mais. Por exemplo, você sabe que viveu aquilo. Aquilo sempre vai estar lá, não tem como apagar. Foi uma coisa que você vivenciou na sua vida. É algo que está lá. Está lá. Te afeta? Não. Por quê? Não afeta mais? Porque tinha sentimentos e emoções. Você mudou o significado daquilo. Não sei se muda o significado.
o que eu entendo por ter vivenciado isso e ter visto em vários momentos no meu espaço, né? O que acontece é que você sabe. Você muda o valor que você dá a ele, é isso? Não, a pessoa nem lembra Nem mais, lembra. nem lembra mais, nem puxa mais na memória. Apaga. Só se, por exemplo, você perguntar para mim do trauma, eu vou trazer, eu vou falar, tá, vou contar todo o contexto para você. Ótimo, chegou onde a gente queria. É isso que eu digo. A pessoa, ela apaga. Apaga. Vai estar lá, vai estar dentro dele, Isso. só que ele vai jogar fora, ele vai descartar, falar, ó, não me pertence mais. Exatamente. Não pertence. Porque Então, geralmente o pessoal fala que muda o significado. Por isso que eu perguntei, ah, muda o não significado? muda o Você significado. ressignifica? Não. Não. Você realmente Apaga. descarta ele. Não quero mais isso. E tanto é que se a pessoa que tem um trauma, ela prestar atenção, aquele trauma fica voltando no momento presente toda hora. Em algum momento ela fica na vida, ela fica lembrando. Depois que você faz a técnica, igual eu te falei, se você perguntar, eu vou lembrar, vou falar. Mas não tem sentido mais. Mas porque a gente está na conversa, mas não vem mais. Porque eu saí lá do passado da traumatizada, deixei lá, trabalhei aquilo, porque em algum contexto a gente não consegue ressignificar. E aquilo não tem peso mais para mim. Porque a gente tem. Olha, isso é interessante, porque quando eu falo de trauma, as pessoas podem pensar assim: nossa, eu tenho traumas grandiosos. E eu tenho alguns traumas pequenininhos também, que a pessoa não vê como um trauma, mas ela é um trauma no contexto terapêutico. É a tá? raiz de outros traumas. Por né? exemplo, uma pessoa que viveu um bullying é um trauma. Uma pessoa que viveu um bullying repetidas vezes é um bullying. Né? Um bullying, é um trauma. Só que o bullying repetidamente, ele vira um estresse pós-traumático, um caso mais sério. Um bullying num contexto, às vezes, menor, tem pessoas que nem vai levar como trauma, mas se a pessoa, a criança, entender como trauma, ela fixa. Isso ela leva para o resto da vida dela, se ela não tratar. Leva para o resto da vida. E às vezes, que é o que aconteceu, você tem um trauma que nem sabia que ele estava ali. Exato. Você tinha gatilhos que despertavam algumas coisas em você, mas sem saber que era por conta daquilo. Eu preciso contar um episódio que aconteceu de um trauma que parece que não é um trauma, né? Eu tô com um cliente que ele foi deixado inúmeras vezes esperando na escola. O pai, a mãe, ou se atrasava, é uma coisa normal. Anderson, você tem filho, né? Às vezes, eu não sei, a gente atrasa, tá atendendo e o que aconteceu? Mas esse cliente meu não foi uma vez. Então, o que ele faz na vida dele e o contexto não tá. A gente descobriu sem querer isso. Ele fica esperando. Fica esperando, fica esperando. Quando a gente viu isso, eu até brinquei. Eu falei, você tem porque eu sempre pergunto, você tem algum trauma? Porque eu gosto tanto de limpar trauma que é a primeira coisa que eu pergunto. Ele falou que não. Aí, quando eu perguntei uma situação, ele falou, nossa, isso aí eu vivo esperando meu pai e minha mãe na escola. Aí ele mudou de escola. Eu falei, será que não foi por causa disso que você mudou a escola? A tua escola não é mais perto do trabalho dos seus pais? Inconscientemente ele fez essa troca porque ficava mais perto do consultório do pai e da mãe. E aí, no contexto, quando a gente foi trabalhar essa situação, eu levei, porque ele não conseguia, né? A gente foi ver a criança dele. Eu falei, tá, e o que você fez? Onde que tá a sua criança? Ele falou assim, tá aqui do lado. Eu falei, e você? Eu tô aqui do lado esperando. Você entende? Isso leva pra vida. A gente leva pra vida. Então, ele sempre vai ficar esperando. E ele não sabe por que ele faz isso. Cara, como que a gente na verdade, nós somos um computador. Isso. Num saco de ossos e pele e carne, que a gente não sabe administrar esse computador. Não sabe. A gente vai retendo um monte de informação desnecessária. Uhum. E depois, quando a gente quer passar um scanner, um antivírus para limpar, a gente não consegue. Por quê? Porque esse tipo de coisa é algo que a gente consegue, como que eu posso dizer, limpar não só aquilo que ele vivenciou, mas como
tudo que atrapalha a vida dele. Então, se está atrapalhando a tua vida, e você fala, poxa, eu todo dia eu fico esperando alguma coisa e acabo não fazendo o que eu tinha que fazer. Então, vamos ver onde que foi causado isso? Foi causado isso. Porque você tem uma coisa repetida e que ela é um problema na sua vida. E se ela é um problema na tua vida, é um trauma que, pequeno ou grande, está atrapalhando o desenvolver da sua vida. Mas, por exemplo, a gente falando sobre esse caso, parece bobo, né? Muito bobo. Bobo, mas olha a consequência que isso traz. Por isso que eu digo, e para limpar, para você passar o antivírus aqui, às vezes, uma sessão, 2, às vezes a coisa é muito maior do que a gente imagina, 10, 15, eu não sei, mas vai se tratar com alguém que conheça, que saiba, que seja um bom profissional. Não vai nesses picaretas, porque ele não vai resolver o teu caso. É o que eu sempre falo, promessa de coisa barata, você toma cuidado. Que quem realmente é bom, ele tem o seu valor. É muito curso. E aí você pega uma pessoa, aí eu fiz um curso de hipnose, eu vou te curar. Ah, legal. Com quem você fez o curso de hipnose? Deixa eu ver aqui. Hoje você tem o Google, dá um Google lá. Ó, o cara fez hipnose com fulano. Mas uma vez, e ele já é meu terapeuta, poxa, aí também a culpa é minha, né? Você não concorda? A culpa é minha que eu não tô querendo saber de onde veio. Eu falo assim, igual você está falando de. É que nós temos um comprometimento, acho que diferente, né, Anderson? Eu tô falando, a gente está falando de hipnose, falando de. Você fez quantos cursos de programação? 4? 4. 5? Você está entendendo? Eu tô na hipnose, mas eu não paro de estudar, 2 anos estudando isso. Eu fico pensando na pessoa que fez um curso. Só esse mês você me chamou para 2 cursos de hipnose, que eu ainda falei, Fábio, pega leve, que eu ainda tô. Não, é para o povo entender. E você faz hipnose? Eu faço hipnose. A pessoa nem sabe que eu faço hipnose, então, na verdade. É para o pessoal que está ali assistindo a gente entender que muitas vezes você faz a hipnose sem a pessoa perceber, mas você tem uma bagagem enorme. Sim. Não é o Anderson, eu tô indo no primeiro curso com você. Hipnose não verbal. Vou chegar aqui, vou ficar olhando para você e cutucando todo mundo. Nossa, tô hipnotizando todo mundo. Gente, não é assim. Não é. Não é assim. E você não queira se tratar com alguém que não tem bagagem. Porque você vai estar caindo numa cilada. Em vez de você suprir um trauma que você tinha e aniquilá-lo, você vai pegar o outro. Exatamente. Você vai sair de lá com mais um trauma, porque dali a pouco nada disso funciona para você. E você vai colocar isso na cabeça. Para mim não funciona. E nós temos uma seriedade, tem que ter uma seriedade muito grande também, né, com relação ao nosso cliente. Porque você vai fazer o que com esse cliente daí se dá um... Porque quando a gente fala de hipnose, acontece muita coisa. A gente está falando de inconsciente, por exemplo. Eu falo para as pessoas, o inconsciente é uma caixinha de Pandora. Ela, às vezes, não é para ser mexida. Aí a pessoa vai lá insistir em mexer aquilo. Se ela vai mexer na caixa de Pandora e ela vai abrir a caixa, ela tem que ter bagagem, uma bagagem séria, porque senão aquela pessoa pode descompensar completamente. E aí, o que você vai fazer? Aí você queima todo o seu histórico por causa de uma coisa... Eu não sei se você vai saber me falar o termo. Eu presenciei, por isso que eu falo. A pessoa mudou a voz e tal. Até a outra falou, nossa, ele tá possuída. Aí a pessoa que estava fazendo hipnose falou, gente, não. Isso aqui tem um nome. Tem um nome que ele falou, que acessou uma parte do subconsciente dele que não queria ser acessado. Aí ele disparou da única maneira que ele sabia. Ele se descompensou. Só que daí, se você não é uma pessoa treinada na hipnose, como você vai reverter isso? Então, você tem que ter um controle muito grande na sessão. Aí você porque fala pode assim, acontecer. É o demônio. Não é o demônio. E além disso, quando você está ali, quem comanda... Isso eu sempre falo, eu tenho algumas meninas que estão comigo, né, mentoradas, que eu falo, você tem o controle, não é o seu cliente.
E quando você está guiando através da hipnose, você também tem o controle. Você tem que manter esse controle. Você tem que saber. Você deu a ordem para o inconsciente, negocia com o inconsciente, ele vai embora. Ele vai embora. E isso por isso que você não faz um curso e faz um só. Você faz um, você está com dúvida, continua até você ficar. Agora você fez um gesto aí que me lembrou nesse curso que eu fiz que havia a hipnose, que o cara é muito bom mesmo. Ele conseguiu fazer a pessoa trabalhar um problema que ele tinha, que ele não sabia se ele se separava ou não da esposa. Tá. E tava ele e a esposa lá. Aí ele entrou em transe na hipnose e o hipnoterapeuta, ele colocava a mão, falava assim, fala você. Um lado do cérebro falava e depois o outro falava. Para eles chegarem num acordo, para ele fechar a mão num acordo, você via a pessoa tremendo, a pessoa... Você falava assim, não é possível que isso aconteça. Acontece. E é. Isso é Só que assim, você imagina você fazer a pessoa entrar num transe em que ela pega a dúvida dela e divide nas duas partes, que é o lado direito e o lado esquerdo do cérebro, que está brigando com relação a isso, se ela quer ou não quer, e para ela entrar num acordo. E você via, ele falava com tonalidades diferentes de voz. Mas era pura hipnose. Não era demônios, igual muita gente fala. Não, se o cara tava com demônio no corpo. Não era. Era hipnose. Eu vi com os meus olhos e eu fiquei deslumbrado ali. Por isso que eu te falo, foi ali que eu falei assim, eu quero fazer um curso de hipnose. Eu quero conhecer isso. É que é um mundo encantador para quando você entra na terapia mesmo. Não só para terapia, né? Mas para nós, eu falo que eu não sei usar hoje uma das minhas ferramentas, eu não sei trabalhar sem o inconsciente. Não tem. Eu nem converso, eu converso muito porque eu gosto de conversar. Mas, na realidade, a terapia é quando eu entro na sessão e entro no inconsciente. Quando acesso o inconsciente é onde a gente vai trazer os acordos, as mudanças, né? Igual você fala um pouco, porque tem uma explicação por que fala de um tom, por que você fala do outro mais doce. Isso daí tem tudo uma explicação. As pessoas não sabem, mas a gente consegue acessar partes do inconsciente, consegue acessar partes da pessoa só com fala. Agora você imagina isso na mão de pessoas que não estão bem intencionadas e na mão de pessoas despreparadas, que ela assistiu 2, 3 cursinhos, por assistir, não estudou, aí ela vai e grava, às vezes, até palavras, ela junta a palavra de um, palavra do outro, ela fala, ó, esse cara aqui fala isso e esse fala aquilo, o outro fala tal, juntou os três e ele faz o cursinho dele. Você espera que a pessoa que está comprando isso para estudar vai ter que tipo de estudo? Só que também a gente tem que pensar que tem essa pessoa que tem o interesse de ganhar dinheiro e tem a pessoa que vai comprar. Ela também tem que ter, igual como você falou, tem que buscar informação, buscar conhecimento, buscar saber quantas pessoas. Porque hoje também. Buscar quem é a pessoa que está. Na internet a gente pode ser tudo também, né? Eu fiz um vídeo esses dias, a gente pode ser tudo. É complicado isso também. Né? Igual a gente viu que o Francisco falou, né? O cara chegou, estava dentro do avião, simplesmente ele. Acho que locou uma hora do avião para ele ir lá dentro filmar. Tá viajando, tá não sei o quê. E o cara tá aqui andando a pé porque não tem dinheiro nem pro carro. E tá vendendo o curso. Tem que conhecer, tem que saber de onde ver quantos atendimentos, quantos cursos você fez. Anderson, você fez vários. Você sabe que o investimento e a dedicação, viagens, né? Por exemplo, eu tô indo agora de novo fazer um curso. Então... E olha que eu estou buscando apenas conhecimento, eu não estou nem querendo replicar. Que é uma... Nem vou falar nada, gente. Que esse homem aqui é um poço de informação. Porque a busca do conhecimento, quando você gosta, você quer entender, você vai atrás, você se deslumbra cada vez mais. E esse nosso mundo aqui... Não, ele é encantador, né? E ele é enorme.
É gigantesco. Cada vez que a gente, igual você está falando do não verbal, meu olho brilha, porque cada vez que você vai entendendo a mente, os comportamentos do ser humano, você vai ficando assim, uau, o que que é isso? É lógico que eu vou usar isso um dia para ajudar pessoas. Do Vou, eu bem, quero e preciso. Mas eu não posso ter saído ontem de um curso e querer aplicar em todo mundo hoje, porque eu sou muito bom nisso. Ninguém é bom sem anos de estudo e conhecimento. Então, Dedicação. nesse ponto, eu falo muito principalmente para minhas meninas que estão comigo, eu falo assim, aprende e pratica. Aprende e pratica. Né? Eu tenho uma ferramenta que eu sou muito forte, que é o Barra de Axis, né? Que a gente fala aqui, que eu desenvolvi, mas eu tô, acho que mais de 8 anos. Quando eu fiz, eu fico um pouquinho triste, porque no Barras eu vejo muita gente com potencial que para, porque não entende a ferramenta. As minhas meninas, por exemplo, estão comigo há 2 anos praticando, praticando, praticando. Eu vejo uma dificuldade nelas também, porque ainda não entenderam a ferramenta. Quando você entende a ferramenta poderosa que ela é, praticando, porque não tem como, aí você fala, uau, o que é isso? E isso é opção para todas as ferramentas. Então, o fato da gente estudar o teórico, ele é muito bom. Mas a prática, ela é ainda mais importante. Ela é que vai desencadear tudo. Mas o que eu quero dizer assim, não é o não aplicar, Tá. mas é você sair achando Que pode que tudo. pode tudo. Isso eu concordo. Então, assim, o que eu posso fazer? Eu saio de lá e eu saio aplicando. As pessoas nem sabem que eu estou aplicando. Não, mas... eu tô olhando para você e eu falo assim, aí tem um potencial. Eu tô querendo que você largue o escritório. Mas é que assim, o que a gente tem que entender é que quando eu falo anos de estudo, é isso, Fábio. Sim, eu entendi. Ela vai aplicar, mas ela vai ter que ter anos aplicando estudo. para ela poder falar assim, olha, com certeza eu estou vendo isso ou aquilo aqui em você. Exatamente. Ela não pode sair, fiz o curso de barras com você hoje. Eu vou ali, aplico na minha esposa, na minha filha, no meu pai, na minha mãe. Beleza, eu tenho uma carga já, mas eu não sei tudo. Uma que eu não vou saber tudo. E outra que eu não vou poder querer dar o curso já, porque eu fiz em 3, 4 pessoas. Não. Entendi. Aí eu tenho que ir anos. Aí você vai olhar para mim e falar, nossa, Anderson, você, olha, tá show, vai fundo. Por quê? Porque não é de um dia para o outro que você vai conseguir. E quando a gente fala sobre isso, né, a técnica em si é fácil, mas a percepção energética é muito complicada. Nossa. Você, igual a gente estava falando da dinâmica que a gente acessou quando você estava mal, que você puxou toda a energia. É um desenvolvimento de anos você perceber. Aí as pessoas falam assim, Fabiana, mas isso é porque você tem um dom. Eu não acho que seja isso. Eu acho que para mim é uma habilidade, uma capacidade que vai sendo treinada. Tanto é que eu vejo isso nas meninas que estão comigo. É uma habilidade que você vai desenvolvendo conforme você vai fazendo e você vai sim adquirindo. E por que esse conhecimento está escondido? Porque pensa nas pessoas acessando as energias e descobrindo da onde que está vindo, olho gordo, mal olhado, dor de uma situação. Ah, essa pessoa está com dor, está sentindo mal, ela não está bem, como a gente viu no evento também, né? Oi, você está bem? Como que você está? Você fez já isso. A pessoa entender que isso é um dom natural nosso. Eu tenho esse olhar para a pessoa e falar assim, ó, a coisa ali não está boa. Muitas vezes eu não falo nada porque eu não vou saber nem como tratar. Igual uma vez ele chegou e falou assim, ó, falei, ó, fulano não tá bem. Você falou, calma aí que eu vou pegar ele, vem cá. Mas assim, essa disparidade que eu digo. Sim. Eu saí daqui. Isso é muito importante. Eu posso, às vezes sim, pode ser um dom. Sim, também. Tem gente que é nada. Simplesmente é um dom. Eu tenho isso desde quando eu me conheço por gente. Só que se eu não pratico, se eu não... De nada vai valer. Eu não vou saber tratar, você não vou... Só vou dar um tapinha e falar, toma um Doril ali que vai sumir essa dor que você tem. Não, não é assim. Não é assim. A gente está falando sobre tudo isso, né? Conta é importante, mas ainda precisa de muita consciência, porque tem pessoas que nem sabem que essas ferramentas elas podem fazer tudo isso.
Pois é. A gente tem as ferramentas, nós temos máquinas hoje que fazem, digamos assim, ajuda nesse tipo de situações. Tem a máquina de ruído branco, muita gente nem sabe o que é um ruído branco. Tem uma máquina que eles estão dando o nome do Tesla, que eu acho pouco provável. Pegaram, sim, algumas coisas dele, entenderam como funcionava, mas eu acredito que não tenha nem 1% do que era a tecnologia do Tesla mesmo, que faz loucuras na sua vida, que mexe no teu campo energético de uma maneira incrível. Só que, lógico, custa muito dinheiro. Só que a gente tem que pensar o seguinte: eu não tenho dinheiro para comprar essa máquina, Fabiana, me trata. Exato. Porque eu preciso de algo urgente, eu não preciso ficar esperando juntar um dinheiro, ficar multimilionário para poder comprar uma máquina dessa. A gente tem pessoas que conseguem acessar isso de forma fácil, simples e rápida. Então, só que daí tem pessoas, como você falou, né, que acha caro se cuidar. Só que ela fica quantos anos patinando naquilo? Ó, vamos lá. Eu vou te falar uma coisa agora que talvez você entenda. Eu tenho amigos meus que jamais pagariam o que a gente pagou para uma imersão em PNL igual a gente fez esse final de semana. Mas ele gasta muito mais com show e bebida. O que é você tratar, o que você tem, você imagina. Aqui eu tenho o poder de passar um final de semana me conhecendo, me tratando, e aqui eu tenho um momento de diversão. Eu prefiro o momento de diversão. Ok, é uma escolha sua. Momento de diversão já diz, momento. Aqui você talvez possa tirar toda anos e anos de trauma e depois você pode sim se divertir. Não estou falando que você não pode se divertir, mas às vezes você vai poder se divertir na diversão e não buscando uma cura de algo que você não sabe. Então, aí a pessoa, às vezes, ela prefere se divertir, aí entra na ruína e aí vai buscar a cura. É assim que funciona. Mas sempre busca. Tomara que sempre busque. Fábio, terminou nosso tempo. Ai, meu Deus, é muito Estamos curto, aqui né? falando. Eu tenho aqui mais coisa para falar, mas vamos deixar para a próxima. A gente não chegou nem na metade, não. Né? Então, meus queridos, muito obrigada pelo podcast de hoje. Anderson, obrigada. Imagina, e até o próximo, que agradeço. Né? Agradeço a todos vocês também que nos assistem. Isso. E é o seguinte, vamos buscar mais conhecimento, que isso liberta a gente. Escolher as pessoas que fazem curso e que se faz as terapias. Justamente. Um abraço a todos, até mais. Até.